Ó, informações importantes do São Paulo. Na semana passada eu trouxe aqui que a oposição estava tentando judicializar a votação de sexta-feira por conta das decisões do Outen Aires, né? E isso já acontece. A parte aí do Conselho do São Paulo, os conselheiros tentam a intervenção da Justiça para, de alguma forma, reverter essa decisão do Outen Aires e que o número para que o impeachment tenha sequência retorne aí a casa de 170 conselheiros. Mas, por enquanto, segue 191, né, para aprovar a sequência do impeachment do Júlio Casares na sexta-feira. Eles também estão tentando que a votação seja também online, né? Eu até questionei o Outen na sexta sobre questão de segurança. Ele falou, não, já estamos resolvendo e será uma votação segura com relação à invasão de torcida e tudo mais. Ficamos no aguardo, né? Na sexta, claro, estarei lá trazendo todos os detalhes. Outra informação também, né? O Muricy está de licença médica e pode sequer retornar ao cargo de coordenador de futebol do São Paulo. Essa é a informação obviamente, né? Acompanhando todo o noticiário. Se o Muricy estava... O Fabiane, se o Muricy ele estava desconectado, se ele estava mal informado, ontem ele ligou a TV 8h30 da noite no Fantástico e falou, meu amigo... Você tá no Fantástico, é sério mesmo, hein? Casares, meu amigo, não acredito. Deixa eu ver com ele aqui se é verdade. E o São Paulo tava jogando no mesmo momento e já tava perdendo pro Mirassol quando entrou a reportagem do Fantástico. É difícil se achar na história do São Paulo um intervalo de 2-3 horas mais triste do que esse de ontem, né? É verdade. Uma junção de fatores. Acho que até se o São Paulo ganhasse do Mirassol, passaria outra impressão. Não o suficiente, ainda foi atropelado dentro de campo, pelo menos nos primeiros minutos a realidade foi essa, né? E só trazendo, né? Ontem o Fantástico trouxe tudo que a Rádio Bandeirantes vem trazendo ao longo dos últimos dias, mas também trouxe uma situação importante aí com relação a um nome, né? Uma novidade, podemos dizer assim, dentro desse universo do São Paulo, né? Que é o do ex-diretor do Nelson e que abriu 15 empresas, né? Ao longo dos últimos anos, o que acabou sendo um start aí em toda essa situação de investigação. E claro que o São Paulo, o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, ele tenta se defender, dizendo que os valores sacados à conta do São Paulo, que chegam a um total de 11 milhões, tem a ver com premiação, tem a ver com custo de logística de jogo. Mas ainda assim, o São Paulo vive dias bem complicados e que o Casares vai precisar mudar um cenário bem difícil, né? Porque mesmo com esse número chegando a 191 conselheiros, você fazendo a conta básica hoje do São Paulo, chegando a 182 dentro dos grupos que pularam do barco da coalizão, imaginando que um ou outro ali no escurinho da urna, né, sem se comprometer, porque o voto em tese é secreto, eu acho bem possível que esse número chegue a 191, apesar de que, assim, existe uma manobra, eu vejo como uma manobra o que aconteceu no Conselho do São Paulo nessa situação aí do indúbio pro réu de 2 artigos que tratam o mesmo assunto, mas de formas diferentes com relação à contagem desses votos. Eu falei do diretor de São Paulo, né, o Nelson Marques Ferreira, que, segundo a Polícia Civil, aí, abriu 15 empresas durante o período em que ocupou o cargo de diretor adjunto de futebol do São Paulo entre 2021 e 2025. Enfim, situações aí que levam talvez à insatisfação final de Muricy Ramalho, que pode não exercer mais o cargo de coordenador de futebol. Mas assim, né, na sexta-feira o Casares pode ser afastado, e aí de qualquer jeito acho que fica difícil para qualquer pessoa de confiança do Casares
seguir no São Paulo, né? Isso vale pro Rui Costa também, que é o cara do futebol do São Paulo. E eu vejo cada vez mais, até pelo que se viu em campo ontem, crescerem algumas contestações ao trabalho do Crespo. E a verdade é essa, né, PDV? O Crespo, óbvio, é até redundante falar isso, que ele tá longe de ser o principal culpado da fase do São Paulo, isso é óbvio. Mas o trabalho podia ser melhor dentro de campo, né? Desde que ele chegou em julho. Claro, ele pode ser questionado. Ele já não é mais um técnico recém-chegado, né? Sim. E eu entendo todos esquema de 3 zagueiros que ele não abre mão, né? Às vezes parece que falta um repertório ali, talvez. E o São Paulo não tem expectativa de uma mudança abrupta no elenco a ponto de mudar aquilo que a equipe vem mostrando. Então, assim, o São Paulo não tá na realidade do Flamengo e no Palmeiras, que amanhã pode chegar o John Arias, que pode chegar o Thiago Almada, sabe? Então, o que vai chegar no São Paulo não vai alavancar o patamar que o clube tem nesse exato momento. Então, assim, é trabalhar com o que tem, mas acho que dá para colocar um pouquinho mais a ótica em cima do Hernan Crespo, até porque um trabalho ruim não vai resolver os problemas que a gestão oferece. Agora, se o São Paulo abrir mão do Crespo, quem será que assume? Quem será que se dispõe a assumir um clube numa situação em que você não sabe se dali 2 semanas o seu chefe ainda vai estar no clube ou não, né? Situação complicada, um São Paulo que não se encontra nem dentro e nem fora de campo. E ó, PDV, a sequência de jogos do São Paulo é um negócio muito alarmante, tá? Primeiro que a estreia contra o Mirassol fora já é extremamente ingrata, né? Mas aí tem pela frente o São Bernardo, o Corinthians fora, a Portuguesa, o Palmeiras, o Flamengo e o Santos 2 vezes. Então essa sequência de Palmeiras, Flamengo e 2 jogos contra o Santos, vai ser vida dura pro tricolor que tenta se encontrar. E hoje é um candidato contra o rebaixamento, por que não? Em meio a isso, São Paulo hoje anunciou o Matheus Doria, zagueiro, 31 anos, estava no Atlas do México. De volta, passou pelo tricolor em 2015. Eu não lembrava, o Doria fez apenas 18 jogos na passagem dele pelo São Paulo, logo depois, porque ele estava emprestado pelo Olympique de Marseille. Ele saiu com muita moral do Botafogo, né? Em 2013, 14, era um jogador de seleção de base. Acho até que o Tite levou o Doria em alguma convocação para a seleção principal. Eu não lembro. Acho que sim. Ele retorna para São Paulo, mas não consegue brilhar naquela última passagem do Muricy, né? Em 2015. E depois de ter salvo o São Paulo no rebaixamento em 2013, enfim. E aí em 2015 o time não se encontra, mas o Matheus Doria estava no México, no Atlas. Chega para ser banco, né, PDV? O São Paulo tem algumas opções à disposição. O Doria é destro, o único canhoto segue sendo o Sabino e parece que é o único intocável no sistema defensivo, né? O Crespo não abre mão do Sabino, Verdade. não. Joga Sabino, Alan Franco e Ferrarese. Nossa, aliás, ontem o Ferrarese fez um jogo terrível. Terrível. Tanto o Agrela me corrige, o Doria foi chamado pelo Filipão em 2013. Pelo Filipão, olha só, boa. 2013 é Copa das Confederações, né? Copa das Confederações. O Sabino, do segundo gol do Mirassol, ele perde ali pro Alisson num pé de ferro e depois não consegue acompanhar o Ferrarese. Enfim, primeiro jogo do ano, realmente. O São Paulo, que em outubro de 2025 perdeu por 3-0 pro Mirassol. Resultado, ontem né? o mesmo resultado. O agregado de São Paulo e Mirassol os últimos 3 jogos, 8-0 pro Mirassol. Impressionante. Caraca. Impressionante. Se puxa os últimos 4 jogos, tem um 4-1 pro São Paulo contra o Mirassol aí, que pode dar uma ajudada, né? É verdade, foi no Campeonato Paulista, né? Talvez o último brilho de Oscar vestindo a camisa do São Paulo, né? Que ele marca 1 ou 2 gols naquele jogo. Um cruzamento que ele tenta dar, o Caleri completa, enfim. Mas é vergonhoso. Aliás, ontem o São Paulo apresentou algumas mudanças de numeração, né? O Cedric usando a 21, abrindo mão da 6, o Bobadilha, que era o 21, usa 16, e aí o Marcos Antônio apareceu com a 8. E eu não conseguia lembrar o 8 do São Paulo. E era o Oscar. Era o Super 8, né? Que tinha o nomezinho. Na minha cabeça, o último 8 do São Paulo era tipo o Galopo. Petros. Era o Galopo. Eu não conseguia lembrar. Depois do decorrer do jogo que eu lembrei. E ele ainda não tem acerto pela rescisão, né? É porque o São Paulo deve, obviamente, pro Oscar, né? Isso é uma coisa meio óbvia, então a rescisão ainda não saiu. E esse papo aí, o patrocinador vai pagar o Oscar, nada disso, né? Não. No fim o que aconteceu foi um aumento no valor de patrocínio. Sim. Não era pro Oscar, Era um aumento no valor de patrocínio. São Paulo poderia usar o dinheiro como bem entender.